abrindo tua Bíblia aí, Daniel capítulo 1. Livro do profeta Daniel, capítulo 1. Toda vez que vocês me verem pregar aqui, a gente vai estar falando sobre Daniel, tá? Então, já vão se acostumando que eu não consegui nem sair do capítulo 1. Já é o terceiro domingo que eu estou no capítulo 1. Mas é bom, né? A gente vai degustando, vai sabendo o que está acontecendo na história. Então, vai abrindo tua Bíblia aí em Daniel capítulo 1, a partir do versículo 5. Olha o que está escrito lá, a partir do versículo 5. Daniel 1, versículo 5. Vou me achar aqui, achei. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abidnego. Valeu. Daniel, contudo, presta atenção nesse versículo aí, ó. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com a que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis, mais fortes que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso, lhes dava vegetais. Só até aí para a gente poder continuar depois. Que o Senhor possa estar abençoando a palavra dele em nossos corações e que a gente tenha discernimento para entender. Vamos dar uma recapitulada. Eu sei que a história de Daniel é fácil, mas eu quero que você sempre lembre do profeta Daniel e você não olhe para ele assim como um cara expert, ou seja, aí eu não consigo chegar no nível dele, porque ele é muito santo, esse Daniel. Meu Deus, não falo de mim não, tá, gente? É o Daniel da Bíblia. É porque eu de santo tem nada, tá? Então é o Senhor que faz a obra mesmo aqui dentro de mim. Então, ele é muito santo, ele faz tudo certinho, olha, ele consegue obedecer. Eu queria ser tanto assim. Então a gente tem uma visão de Daniel como se ele fosse o cara perfeito e que ele não sofresse nada para viver assim. A gente olha, poxa, ele foi morar num palácio, nossa, que maneiro, que legal. Quem dera eu pudesse estar lá. Eu até brinquei, porque eles iam ser treinados por 3 anos, praticamente uma faculdade, uma universidade. Então, para você entrar nesse Enem, você tinha que ser bonito, inteligente e nobre. Eu já não estaria lá, mas você que é bonito, inteligente e nobre, você vai estar lá. Você ia lá pro Enem do Nabucodonosor, da Babilônia. Só que eu quero que você olhe a história por trás, porque a gente só quer ver o sucesso, né? O palco. Nossa, foi morar no palácio, nossa, ele é bonito, nossa, ele é inteligente, ele é de sangue nobre, meu Deus, Daniel é o cara. Mas vamos olhar a história, como que foi? Jerusalém, que era a capital de Judá, estava vivendo ali um cerco em que a Babilônia ela conseguiu domar tanto o Egito, tanto a Síria. Então pegaram de gaiato o território de Israel, que tinha Israel e Samaria ao norte, Jerusalém e Judá ao sul. Então essa região era a mais ruinzinha daquele momento. Era a mais pobre, era a mais complicada. O pessoal estava pecando muito. Deus falou: se vocês começarem a pecar, vou permitir que vocês sejam levados a exílio. Então, era uma região que não dava nem para brincar. Eu acho que Egito, Babilônia e Síria falou assim: Israel é café com leite, entendeu? Porque não tem como, gente, não dava. Então, era nessa situação que Daniel se encontrava. Só que antes deles fazerem a invasão, o que o rei fez? Ele foi esperto. Ele foi em cada território onde ele já estava dominando e foi ali fazer a escolha, né, de pessoas nobres, jovens nobres, para poder participar do palácio.
o Nabucodonosor, por mais que ele estivesse dominando a situação, a gente também sabe que havia violência também nessas invasões, mas ele estava ali fazendo, olha só, estou cuidando dos jovens de vocês, então também não reclama do nosso império também não. Então assim, era essa ideia, né, que o Nabucodonosor estava dando ali da Babilônia, tipo uma diplomacia. Olha, vocês vão morar aqui mais ou menos como escravos, mas tem jovens de vocês no palácio, então a gente não está abandonando vocês assim de fato. Então essa era a situação. E Daniel, ele foi praticamente forçado a ir para a Babilônia, não foi uma escolha de Daniel. E aí, se você for perceber, quem recebeu Daniel e os outros jovens, já que eles iam morar no palácio do rei? Quero que você preste bem atenção. O chefe dos eunucos, o tal do Aspenaz. Então, o chefe dos eunucos, que recebeu Daniel, estava ali a cargo de cuidar deles. Espera aí, gente. Se você passa para o emprego, você vai trabalhar na parte da engenharia da sua empresa. Quem vai te receber é o departamento, vai ter o RH, óbvio, mas vão te levar para a engenharia e o chefe daquele departamento é que vai te avisar. Comigo foi sempre assim. Ah, Daniel, agora você vai trabalhar na parte de telecom. Beleza, não sei nada de telecom. Então aí o RH me levava lá e aí tinha lá o subchefe daquele departamento, ele me ensinou o que eu tinha que fazer. Porque eu vou trabalhar igual a ele. Então se o chefe dos eunucos recebeu Daniel e os amigos dele, mais os outros jovens, significa que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego deveriam ser o que também? Eunucos. Olha o sofrimento, um jovem, provavelmente de 16 anos, estava ali vivendo agora a pior fase da sua vida. Tinha palácio, comida boa, tudo de bom e do melhor, mas estava sem o pai, estava sem a mãe, e agora não podia casar e não podia ter filho. Presta atenção, presta atenção. E para um judeu viver isso é muito complicado. Até porque o judeu, ele gosta de fazer filho. Na própria Bíblia, quando uma mulher não podia ter filho, ela ficava desesperada. Porque eles são ensinados a procriar, a multiplicar, foi isso que Deus falou com eles. Contanto que uma das coisas de castigo, de disciplina que Deus usava para o povo de Israel, era serrar a madre das mulheres. Olha, se vocês continuarem pecando, vou fazer no meio de vocês que haja mulheres estéreis. Olha a cabeça do povo judeu. Olha só o nível deles. Era casar, ter filho. Sacerdote podia casar e ter filho. Mas aí Daniel ele vai para uma outra cultura, onde ele tem que ser eunuco. Nesse momento mesmo, Daniel já podia declarar guerra contra Deus. Fala assim, quer saber de uma coisa? Não vale a pena confiar nada. Passei 13 anos da minha vida, porque o menino, ele tinha que saber Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio de cabeça já, com 13 anos de idade. Olha, passei minha vida inteira aqui sofrendo, estudando esses negócios todos, aprendendo desse Deus. Para quê? Olha para onde eu vim, o que eu vim fazer, olha onde eu vim parar, olha a minha situação hoje. Preste atenção. Porque às vezes a gente quer nivelar o nosso sofrimento com o sucesso do outro. Ah lá, tá vendo? Por isso que está bem, não passa por isso. Mas você sabe a história que há por trás? Você sabe o que está acontecendo com aquela pessoa? Hoje ela pode apresentar um carro maneiro, um apartamento legal, uma casa legal, ela pode ter terminado uma faculdade, ela pode ter passado num concurso público maneiro, ela pode ter aberto uma empresa, mas você sabe o que está acontecendo por trás daquela pessoa? Porque é muito fácil olhar para Daniel, nossa, tudo bom do melhor, por isso que ele obedeceu. Sério? É sério isso mesmo? Então a gente tem que ouvir as histórias, perceber, pô, é verdade, não pensei nisso. E se você olhar para Daniel, Daniel é muito mais parecido com a gente do que você possa imaginar. Porque ele também passou por sofrimento aqui. É uma dor, é um tipo de dor. Então aí o que eu aprendo, e o que você aprende também com isso? Independente da minha dor, eu preciso guardar os meus princípios. A gente falou isso domingo passado. Eu posso estar sofrendo, mas não interessa, eu vou guardar meus princípios. Daniel estava aqui sofrendo, e ele não tinha voz de Deus para guiar ele naquele momento. Falei isso domingo passado. Não tinha Deus falando assim, estarei contigo, filho meu, pode ir tranquilo. Não teve isso. Daniel simplesmente guardou os mandamentos na sua mente e aplicou no seu coração para que ele pudesse viver, mesmo que Deus não tivesse dado um sinal. Deus não precisou falar nada com ele, Deus não precisou aparecer em sarça ardente, Deus não precisou aparecer em trovão, igual ele fez com os outros profetas, não fez nada disso. Nada, não deu um sinal, não deu um negócio diferente. Mas Daniel entrou naquele palácio, ele já visualizou tudo. E olha o lugar que eu estou entrando, mas eu preciso obedecer. Como que eu vou obedecer a Deus aqui, meu Deus? Porque aqui eu não sou nada, pelo menos em Jerusalém eu era um nobre, eu tinha alguma coisa para falar, meu pai, minha mãe, não sei, e eles podiam falar alguma coisa, eles lideravam alguma coisa. Aqui, o que eu vou fazer aqui? Estou na Babilônia, esse cara doido que manda a gente vir para cá, né?
me fizeram de eunuco, o que eu vou fazer aqui nesse lugar? Como que eu vou obedecer a Deus nesse lugar? Olha a preocupação, olha o nível da preocupação de Daniel. Porque às vezes, a gente, né, nesse mundo, a gente que está acostumado com um determinado pecado, a gente se soltar, a gente já era. A gente não vai ficar preocupado se a gente vai obedecer a Deus. É quando você vai para um trabalho, quando você está andando com alguém, quando você conversa com alguém, a gente não pensa nisso. Como que eu vou obedecer a Deus agora nessa empresa que eu entrei? Como que eu vou obedecer a Deus agora nesse novo bairro que eu me mudei? Como que eu vou obedecer a Deus agora nessa situação que eu me encontro? A gente não fica pensando nisso, a gente só reclama de muita coisa, a gente quer discutir, a gente não está nem aí. E às vezes a gente aproveita esse espaço para liberar geral. Falei, pô, estou aqui, ninguém está me olhando, pô, estou num lugar novo, vou fazer coisa nova. Eu vou fazer um negócio diferente. Pô, Deus não está me vendo. Deus está lá em Jerusalém, Deus não está aqui não. Deus está lá em Israel, Deus não está aqui na Babilônia não. Pô, a Babilônia é tranquilo, pô, ninguém vai me ver. Não tem profeta para ficar aqui me perturbando, não tem sumo sacerdote para ficar aqui me perturbando. Eu estou agora na boa, agora eu vou comer do bom e do melhor. Esse Deus é ruim mesmo. Vamos agora entender essa história? Daniel, ele aprende a conhecer, ele conhece a legislação de Israel, ele conhece aquilo que ele precisa obedecer, ele conhece os princípios e age. Ele age naquele momento. O rei determinou que eles comessem daquela comida e bebessem daquele vinho. Mas porém, Daniel decidiu. Preste atenção nisso daqui. Talvez a situação que você encontre hoje determine que você tenha um tipo de comportamento. Talvez o casamento que você tem hoje, a sociedade determine que você faça isso ou aquilo. Porque a gente é aculturado, a gente é moldado pela cultura que nos cerca. Então, às vezes, a gente é tão involuntário. Eu gosto de dar exemplos aqui para você entender o que eu estou falando. Por exemplo, você pode falar na teoria que você quer a restauração de um casamento, porque você crê que Deus pode ir ali. Quantos milagres e testemunhos eu já ouvi de casamentos que foram restaurados. Mas às vezes quando a gente está vendo um filme, não estou falando que é pecado não, gente. Eu também vejo filme, série, novela, também vejo um monte de coisa também. Em casa também tem televisão, tem Sky, então tem Netflix. Então não é negócio, não vai ver televisão. Mas a gente tem que tomar consciência da nossa mente aqui, guardar a mente. Às vezes você está vendo um filme, você está vendo um seriado, em que o marido traiu a mulher, ou vice-versa. E aí o que você já pensa ali? Né, quando você acompanha aquela série, aquele filme, aquela novela. Traiu. Está 1-0, tem que ficar 1-1. Então ele não pode reclamar se a outra trair, não pode reclamar se o outro trair. E aí você daqui a pouco você já está torcendo para um lado para o outro. Eu sou do time do fulano, porque o outro traiu não sei quantas vezes, agora não quer aceitar a mulher de volta, o que é isso? Tem que se separar mesmo. Às vezes isso já está na sua própria cabeça. Você foi amoldado ali, a sociedade determina que você aceite aquele tipo de coisa. Às vezes também, por exemplo, essas músicas chiclete o tempo inteiro, né? E aí você está lá em casa, aí tem alguém escutando seu vizinho, ou no comercial passa a música, essas músicas chiclete que ficam na cabeça, né? Batom de cereja, aí você fala o quê? Eu bebo cerveja. E aí daqui a pouco você está cantando, que você bebe cerveja? E aí tem coisas que você acaba não prestando atenção e você acaba falando aquilo. Ou seja, na teoria você vive um negócio, mas na prática você vive um negócio totalmente outro. Pastor, mas eu não inconsciente. E é aí que você tem que cuidar. Porque o teu subconsciente, aquele negócio que está lá, ele faz parte também do seu processo emocional. E se você vai dando muito ibope para aquilo ali, o seu cérebro vai estar acostumado com aquilo. Então daqui a pouco ele vai começar a jogar aquilo para você viver. Preste atenção nisso. Não é pecado você ouvir música, você assistir um filme, uma novela, uma série, mas a gente tem que ter esse cuidado, preciso tirar uma lição disso. Poxa, eu estou vendo essa série, mas poxa, que pena que aconteceu no casamento. Eu tive essa visão, mais ou menos, meus 20, assim que eu casei com a Angélica, um pouco antes. Eu lembro que a gente foi ver um filme no cinema e o filme era um pouco ruim, tinha várias coisas ruins, a gente não gostou. E a Angélica, nossa, que filme ruim. Aí eu falei assim, não, mas eu tirei algumas lições aqui. Da mesma forma que aconteceu aquilo com fulano, acontece também com a gente. Deus pode nos alertar dessa situação. Ela, Daniel, por que você está vendo filme e pensa em Deus? Porque eu tento tirar uma lição boa daquilo dali. Eu não deixo aquilo entrar na minha cabeça para me amoldar. Mas eu olho para o meu princípio e aplico o meu princípio em cima daquilo. É isso que Daniel está dizendo aqui. Foi isso que ele fez. O rei determinou, mas eu decidi que não. Mas há uma maneira de fazer isso. A gente vai aprender isso aqui hoje. Há um jeito de fazer. Porque Daniel não chegou assim lá na Babilônia, com raiva,
E Aspenaz, com todo cuidado, cuidou deles, das roupas, do cabelo, mudou o nome, deu identidade, documentação. Agora vocês vão ficar aqui, vocês vão agora comer dessa comida. Daniel não chegou assim e disse: quer saber de uma coisa? Está vendo esse prato aqui, dessa comida? Eu não vou comer não. Ele podia ter jogado. Eu não vou comer, porque eu sou servo do Deus Altíssimo. Vocês vão tudo para o inferno. Está reconhecendo alguém aí? Que tem crente que faz isso. Quer apresentar os seus princípios, mas apresenta de uma maneira que ofende, que fere, que machuca. Eu já falei disso aqui umas vezes. 2 mulheres que foram visitar um hospital ali em São Gonçalo. 2 mulheres, que se dizem evangélicas, crentonas, então tem aquele estereótipo todo da roupa, do cabelo, tudo bonitinho, a Bíblia maior do que a tábua dos 10 mandamentos. Então vamos lá. E aí essas 2 mulheres estavam naquele hospital, e daqui a pouco elas descem, elas saem do hospital e vão para frente de um bazar, tipo um armarinho. E elas começam a conversar. Aquela mulher vai para o inferno. O diabo já está esperando ela com um caldeirão lá embaixo. Que não quis aceitar Jesus. Agora mesmo que ela vai sofrer, arder, não sei o quê. E aí o dono do armarinho, o dono do bazar, era pastor. E aí ele chegou e falou assim com elas: minhas amadas, o que está acontecendo? Por que vocês estão assim com tanta raiva? Varão, nós fomos ali visitar a fulana no hospital, não quis aceitar Jesus, também agora, não sei o que, começaram a falar um monte de coisa para ele. Aí o pastor: calma, não é assim, vocês têm que continuar orando e tal. Deu uma água lá para elas, mas quando a pessoa é muito religiosa, ela acha que o copo dela já está cheio, tem isso também. Então ela não vai se esvaziar para receber mais um ensinamento, uma explicação, uma disciplina, porque ela acha que ela já está no topo das coisas. Então às vezes a gente quer apresentar os nossos princípios, mas de uma forma raivosa. Fulano, tu vai para o inferno, porque tu escolheu viver isso. Olha, Beltrano, você vai para o capiroto, porque tu fez isso. Deus vai te castigar. Quantas vezes você já ouviu isso de algumas pessoas que se dizem crentes? Eu estou dizendo aqui para a gente tem que passar a mão na cabeça das pessoas. Não, mas há uma maneira de fazer. Há uma inteligência. Deus nos deu inteligência de como fazer isso. Então, se você está percebendo que uma pessoa está irredutível, ou você percebe que uma pessoa precisa de Jesus, há um jeito de você chegar. Como que foi o jeito que Daniel tentou? Já que ele decidiu não se contaminar, então como foi que ele fez? Ele fez uma proposta. Ele chegou lá na educação, para Aspenaz, chegou para ele e falou assim: olha, não tem como a gente fazer um trato aqui, um teste? Olha, eu vou comer só vegetal e água. Então eu preciso comer só vegetal e água, e você vai ver que a gente vai ficar mais forte. E aí o Aspenaz ficou assim: olha, mas o rei aqui falou, se eu mudar a dieta de vocês, o rei vai pedir a minha cabeça, cara. Você está doido? Mas Daniel insistiu ali com a educação. E Deus trabalhou no coração de Aspenaz. Olha só, Deus trabalhou no coração daquele ímpio. E aí Aspenaz olhou e falou assim: olha só, vamos fazer um trato, mas tudo aqui na surdina, não fala para nada para ninguém não, hein? Então, vamos fazer esse teste aí, e vamos ver se vai melhorar mesmo. E aí você vai me perguntar: pastor, mas por que Daniel não quis se contaminar? O que tinha de diferente? Será que era porque a comida era oferecida a ídolos? Provavelmente sim, gente, mas não somente isso não. Por que a gente tem que conhecer e agir? Daniel conhecia os mandamentos do Senhor para o povo. E um dos mandamentos que o Senhor deu para o povo judeu, eu já quero fazer a separação aqui, lá em Levítico a gente aprende que o povo judeu, o povo hebreu, não podia comer determinadas carnes, carne de porco, por exemplo, e de outros animais. Então, na Babilônia não tinha essa limitação, não tinha essa legislação, eles podiam comer tudo que eles quisessem, até carne de cavalo eles comiam. Então Daniel não sabia o que viria para o prato dele. Ele não sabia se naquele momento viria uma carne de cavalo ou uma carne de coelho, não sabia. Mas porque ele podia comer só determinada carne. Se ele fosse qualquer pessoa, ele ia falar assim: Deus sabe que eu estou aqui. Se Deus me botou aqui, se Deus permitiu que ele me colocasse aqui na Babilônia, ele já sabia que ia ter essas carnes todas diferentes, então ele tem que entender que eu estou comendo. Mas Daniel, ele tinha tanto temor de Deus, ele tinha tanto medo ali, não era medo de ter medo de Deus, mas temor, medo de desobedecer. E aí ele falou assim: não, eu vou fazer um negócio diferente, eu não posso aceitar qualquer coisa, porque eu não sei o que está vindo no meu prato. E segundo princípio, eu não posso comer essa carne. E eu quero obedecer a Deus nisso. Eu quero treinar minha obediência. Preste atenção nisso, olha só o zelo de Daniel.
Então, como que eu aplico aquilo que eu conheço da palavra para o meu dia a dia? Eu preciso conhecer, guardar e aplicar. Às vezes a gente só conhece, você lê a Bíblia. Você pode ler a Bíblia todo dia, mas se você não guarda aquilo no seu coração, se você não degusta aquilo dentro de você mesmo, você fica pensando, eu tenho que ser manso, eu tenho que ser bem-aventurado os pacificadores, pacificador, eu não estou sendo pacificador. Poxa, os humildes, eu não sou uma pessoa humilde não. Poxa, bem-aventurados que são perseguidos. Poxa, será que eu sou perseguido pela minha fé? Não julguei, eu estou julgando muito. Buscar primeiro o reino de Deus. Eu acho que não estou buscando o primeiro reino de Deus, não. Ou seja, deixa que a palavra fale contigo. Guarda aquilo contigo. Quer dizer, você vai lá para cumprir uma tabela, eu tenho que ler a leitura bíblica diária, você vai lá, pega um salmo, você pega o plano de leitura do aplicativo, e aí você fica lendo, mas você não guarda aquilo. Você precisa guardar e perguntar, eu estou vivendo isso aqui? Isso está falando comigo? Tem algo que eu preciso aprender nisso que Deus está dizendo? Esse exemplo que eu acabei de ler na Bíblia, dessa pessoa que fez isso, isso e aquilo, ela me ensina algo, a gente tem que prestar atenção nisso. Então, a partir do momento que isso está guardado dentro de mim, e a partir do momento que eu vou vivendo, eu vou conversando com fulano, eu vou para o trabalho, eu vou para casa, vou tirar uma folga, eu vou para a praia, qualquer outra coisa que eu vou fazer, o meu cérebro, que já está degustando aquela coisa da palavra de Deus há bom tempo, ele vai me ensinar, ou seja, eu vou pensar 2 vezes antes de falar uma coisa. Eu não devia falar. Quando eu vou fazer, calma, porque eu aprendi isso ontem, não posso ser assim. E aí Deus vai permitir determinadas provações para que a gente possa aplicar aqueles princípios, deu para entender? Daniel estava passando agora por uma provação. E aí o que Daniel decidiu? Vou decidir obedecer. Eu vou pegar tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que eu li, tudo aquilo que eu conheci, que já estão guardados dentro de mim, porque lá na Babilônia não tinha palavra de Deus para ele ler. Não tinha como ele fazer uma consulta rápida, igual a gente faz no Google, quando a gente está fazendo uma reunião online, e você esquece de alguma coisa que teu chefe te perguntou, ou está apresentando algum produto para uma cliente, e aí você, eu esqueci disso aqui, você vai lá rapidinho no Google, você vai lá e pega. Era igual eu quando fazia culto de quarta-feira de casa. Às vezes eu estava dando um exemplo bíblico e eu não anotei no esboço, eu rapidinho lá no Google, estava com a câmera na minha frente mesmo, com o computador ali na frente, pegava lá rapidinho um versículo e falava. Era mais fácil. Lá na Babilônia não tinha a palavra de Deus para ele consultar. Às vezes na praia, você não vai estar com Bíblia ali para você consultar na hora. Às vezes lá no seu trabalho, quando uma pessoa às vezes ficar endemoniada lá no seu trabalho, agora o que eu tenho que fazer? Cadê o manual? Às vezes você vai estar diante de uma situação que você vai ser pressionado pelos seus colegas, pelos seus amigos, a falar alguma coisa, tomar partido de alguma coisa. E agora, o que eu faço? Não é lá na hora que você tem que ver. Você tem que vir preparado. Eu preciso conhecer e guardar. Aquilo tem que estar dentro de mim, para eu poder usar no momento oportuno. Então não é à toa que eu leio a Bíblia, mas é para eu ser ensinado. A própria palavra de Deus diz isso em 2 Timóteo 3,16. Então, eu preciso ser ensinado, corrigido, capacitado, preparado para toda boa obra. Opa! Então, tem essa tríade, conhecer, guardar e aplicar. Eu preciso disso. Eu preciso guardar aquilo que Deus falou. Daniel guardou aqueles princípios. E aí, é o momento que ele guarda aqueles princípios, o que ele faz? Agora ele aplica. Eu não sei qual é a carne, então eu vou fazer um negócio geralzão aqui. É só vegetal e água. Porque tem coisa que eu não posso beber, tem coisa que eu não posso comer, então não vai dar para fazer, hoje eu vou comer isso, hoje eu vou comer aquilo. E na educação ele faz esse trato. Então quando eu conheço a palavra e guardo ela dentro de mim, eu tenho que evangelizar alguém, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer igual Jesus. O que Jesus fazia, gente? Ele sentava com as pessoas, com algumas pessoas, e ele conhecia a história daquela pessoa. E ele aplicava o evangelho na vida daquela pessoa, conhecendo a história dela. Foi assim que ele fez com a mulher samaritana. Ele sabia que ela estava se sentindo culpada porque ela já não estava mais morando com o marido dela, ela já teve vários maridos antes. Mas Jesus, ele soube sentar com aquela mulher, com um povo diferente, com uma cultura diferente. E naquela época um judeu não podia falar com uma samaritana, não mais um homem e uma mulher, mas ele soube aplicar aquilo, porque ele conhecia a dor daquela mulher. Então eu tenho que conhecer a dor da pessoa. Por que a pessoa vive isso hoje? Por que ela tem enfrentado isso? Eu tenho que saber dessa dor. Como é que Jesus conversa com Nicodemos? Nicodemos era religioso. Como é que Jesus se presta a esse papel de madrugada atender um religioso? Porque Jesus conhecia a dor de Nicodemos. E aí Jesus, ele vai lá e senta e conhece. Às vezes a gente apenas vê
a pessoa de fora, assim, no exterior, e a gente quer aplicar os princípios de forçadamente. Não é assim. Eu preciso conhecer a história. Faça uma amizade com essa pessoa, vai tomar um açaí com essa pessoa. Você pode levar essa pessoa para sua casa, vai tomar um café com essa pessoa, conheça essa pessoa. Você gosta de correr, essa pessoa gosta de correr também, vá correr com essa pessoa, faz uma caminhada com essa pessoa, acompanhe essa pessoa. Hoje eu tenho que ir para o hospital, eu posso ir contigo? Eu te levo, eu te acompanho. Ou seja, faça amizade. E aí você vai conhecer, poxa, a dor dessa pessoa é porque ela teve muita frustração nos relacionamentos passados, por isso que ela está vivendo esse casamento desse jeito. Ou aí você vai poder aplicar os seus princípios, que você conhece a dor. E aí você também tem, poxa, essa pessoa ela está vivendo esse homossexualismo hoje por causa disso, daquilo. Meu Deus, foi adotado. Eu conheço essa história, tem uma pessoa que me contou essa história. Foi adotado, ou seja, foi abandonado pela mãe biológica, foi adotado por uma família evangélica, e aos 16 anos essa pessoa se descobre homossexual e foi expulso de casa. Olha só que legal, né? A família evangélica que adotou expulsa o próprio menino de casa. Porque eu lembro que quando ele falava comigo no trabalho, ele tinha uma repulsa assim em mim, porque eu era evangélico. Mas eu conversei com ele normal, sentei com ele do lado dele. Fulano, não sei o que, a gente começou a rir, brincar junto. E aí teve um momento que ele se abriu. E aí eu tive a oportunidade de falar do evangelho de uma outra forma. Para ele poder tratar dessa questão toda que ele já viu no interior dele. É isso que a gente tem que fazer, gente. Discernimento. Sabedoria. Aí a gente vai conhecer a dor e vai saber aplicar o evangelho a essas pessoas. Daniel conhecia a dor de Aspenaz. Aspenaz estava morrendo de medo de ter a cabeça cortada fora. Aspenaz estava morrendo de medo do que Nabucodonosor podia fazer. Mas o que Daniel fala? Ele, conhecendo a dor de Aspenaz, fala assim, olha, vamos fazer um trato, você vai ver que a gente vai ficar melhor. Opa, uma garantia. Deu uma garantia para Aspenaz. A gente vai ficar melhor, confia em mim. E o que Aspenaz podia falar contra? Já que o rei chamou sábios, pessoas inteligentes, de sangue nobre, ou seja, que estudaram, então Daniel sabia o que estava falando. Daniel tinha uma autoridade no que ele estava dizendo. Porque o rei não chamou qualquer pessoinha para trabalhar dentro do palácio. Essas pessoas elas tinham que revelar sonhos. Então preste atenção. Então Aspenaz sabia que estava diante de uma pessoa sábia. Falou assim, olha só, já que é você que está pedindo, a gente vai fazer esse trato, a gente vai ver. Aspenaz, ele confiou. Imagine se Daniel fosse cheio de arrogância para Aspenaz. Simplesmente Aspenaz ia chamar os soldados. Olha só, leva esse cara lá para o rei, porque ele está cheio de arrogância aqui dentro, eu não vou aceitar esse negócio aqui não. Mata esse menino aqui. Esse menino que está cheio de arrogância. E leva esses amigos aqui por tabela também. Acaba com eles. Mas ele chegou na educação. Ele aplicou, soube aplicar. E aí daqui a pouco, o que aconteceu? Eles percebem que depois de 10 dias, Daniel e seus amigos estão mais fortes. Gente, eu não sei, você que é nutricionista aí, você vai me falar se realmente isso vale a pena fazer, comer vegetal e água, eu não sei. Só sei que se não fosse verdade também, Deus ia fazer eles ficarem mais fortes, porque Daniel simplesmente queria, ele tinha um coração sincero e quebrantado, ele simplesmente queria obedecer a Deus na Babilônia. Ele só queria isso. Eu quero obedecer, então qual é a melhor forma de eu fazer aqui para eu obedecer? Eu vou fazer esse trato, porque eu conheço, guardo e aplico aquilo que o Senhor fala para mim. Então é isso que aconteceu. E aí eles percebem que Daniel está mais forte, está mais firme junto com seus amigos. Agora todos os outros jovens tiveram que entrar na dieta de Daniel. Ou seja, só eu e os meus amigos iríamos pecar se a gente comesse das coisas que o rei ia colocar aqui. Agora todo mundo vai ter que viver o meu princípio. Olha isso, cara, presta atenção nisso. Às vezes você é o único crente da tua casa. E lá você não tem abertura nenhuma para falar do evangelho. Você não tem abertura nenhuma para falar de alguma coisa. As pessoas olham você meio torto. Mas a partir do momento que você conhece, guarda e aplica na educação, com o discernimento espiritual que Deus te deu, daqui a pouco as pessoas elas vão estar querendo saber o que você está falando. Daqui a pouco, mesmo as pessoas não se convertendo, elas vão viver os seus princípios, porque você soube viver esses princípios. Você tem autoridade agora debaixo do Espírito Santo de Deus para viver esses princípios. As pessoas vão olhar, eu quero ser assim também. E elas vão começar a te imitar. Gente, presta atenção, isso é muito forte. Às vezes no seu trabalho você é o único crente, às vezes na sua vizinhança você é o único crente. Comece a viver esses princípios, comece a conhecer as histórias das pessoas, comece a fazer isso com educação. Daqui a pouco vai estar todo mundo te imitando, vai estar todo mundo querendo saber o que você faz. Daqui a pouco vai querer, por que você é assim? Me explica, eu quero saber o que você faz.
Eu faço isso, gente, quando eu vejo que uma pessoa, ela é muito usada por Deus e eu vejo que a vida espiritual dela, eu pergunto, eu sou cara de pau mesmo. Falei, o que você faz? Eu oro a palavra. Falei, orar a palavra? O que é orar a palavra? Aí a pessoa, quando eu acordo, estou cansado, eu não consigo orar, eu fico chateado, eu pego a Bíblia num salmo, eu leio aquele salmo e eu começo a orar aquele salmo. Eu pego as palavras que Davi usou, ou Asaf, qualquer outra pessoa que escreveu aquele salmo, e eu aplico para mim, e eu falo com o meu nome. Falei, gostei dessa ideia, gostei dessa estratégia. Eu comecei a praticar, porque pratiquei esse princípio, para que a minha vida de oração pudesse melhorar. Então, toda vez que eu acordo chateado, ou sem vontade de orar, pastor, você já acordou sem vontade de orar? Já, várias vezes. Várias vezes. E eu sei que eu não sou a única pessoa que acorda sem vontade de orar. Ou você acorda todo dia, com vontade de orar e ler Bíblia. Amém, parabéns, Deus te abençoe. Mas eu não. Tem um dia que eu acordo com vontade nem de ler Bíblia, nem não quero nada com Deus hoje. Mas o que eu faço? Aplico esse princípio. Vou lá, pego um louvor. Ontem mesmo aconteceu isso. Sábado, acordei de manhã, acordei um pouco mais cedo. E eu falei, eu sabia que eu tinha que ler a Bíblia, que eu tenho que ter esse momento com Deus. Quem estava na mensagem de quarta-feira aprendeu que a gente tem que ter o horário com o Criador, o encontro com o Criador. E aí, eu estava lá no meu encontro com o Criador, mas é aquele encontro que eu não estava assim, nem afim de ir para o encontro, mas eu estava lá, cheio de remela, cheio de sono ainda, sentei no sofá. E aí eu simplesmente deitei, botei umas almofadas ali e coloquei uma playlist de músicas no meu celular. E aí eu comecei a chorar. E aí aquilo começou a tocar no meu coração. Eu percebia que Deus estava me tornando sensível para aquele momento. Deus estava me tratando naquele momento. E aí eu consegui orar, eu consegui falar com Deus. Ou seja, eu me derreti na presença dele, eu me derramei ali. Então são princípios que eu preciso aplicar para ser mais sensível. Faça isso. E aí as pessoas vão começar a te perguntar o que fazer. Daniel fez com que todos os jovens daquela Babilônia seguissem os princípios dele. Onde você está hoje? As pessoas querem repetir o seu comportamento ou elas querem distância de você? A sua família, ela te olha como um bom crente ou ela te olha como um religioso hipócrita? Os seus colegas, eles respeitam a sua fé, sabem que você é de Deus? Ou eles sabem que se eles começarem a fazer uma brincadeirinha, você vai começar a escorregar e você vai acabar falando o mesmo vocabulário deles? Sei lá, na sua escola, faculdade, seus alunos, não sei. Eles sabem que você é uma pessoa de princípios? Ou é uma pessoa volúvel e instável? Ora está bem, ora está mal, e você deixa todo mundo saber disso, e aí as pessoas já nem respeitam mais. Nossa, mas fala de Jesus, mas já está assim desse jeito, não estou entendendo nada. Então preste atenção nessas coisas. Os princípios não são apenas para ser guardados, mas para serem aplicados. E a partir da aplicação, quando Daniel decidiu aplicar, Deus interviu na história ali. Ele viu o coração de Daniel, ele quer obedecer, vou intervir. Agora eu vou trabalhar no coração de Aspenaz. Agora eu vou trabalhar no coração de Nabucodonosor. Ou seja, a gente acha que está lutando sozinho. Caramba, Deus, eu estou aqui nessa sozinho, meu Deus, tem misericórdia, não estou ouvindo nada, o Senhor me abandonou, Deus meu, por que me abandonaste, por que me desamparaste, não sei o quê. Mas você está ali com o coração contrito e quebrantado, você quer obedecer, você quer guardar os princípios, você quer aplicar aquilo que você aprende na palavra de Deus. E aí Deus fala assim, ele está afim, agora eu estou afim também. E aí ele vai e faz o coração de todo mundo que está em volta convergir para aquilo. Daniel não estava lutando sozinho. Ele sabia que Deus estava com ele, mesmo que Deus não tivesse falado nada. Mas a vontade, o Espírito Santo nos acorda aqui. Aí, pastor, mas às vezes eu tenho vontade de pecar e de fazer coisa boa ao mesmo tempo. Normal, eu e você somos do mesmo jeito. Vai ter vontade que você vai ter hoje que não vai embora. Você talvez tenha se convertido e a vontade de fumar foi embora, mas tem gente que fuma que vai se converter e a vontade de fumar não vai sair. Às vezes você conseguiu vencer a sua ansiedade, sua depressão, mas você não conseguiu vencer determinadas coisas que estão no seu coração, uma mágoa, por exemplo. Vai ter vontade que você não vai conseguir abandonar, vai ficar aí como um espinho na carne, para você tomar vergonha na cara e você usar essa vontade ruim que tem no seu coração como humilhação diante de Deus. Ou seja, eu estou aqui no púlpito, pregando para vocês, mas tem uma coisa aqui, dentro de mim, uma vontade ruim também, a natureza pecaminosa também está em mim, mas o que ela faz comigo hoje? Ela não me escraviza mais, mas ela só me lembra de que agora eu sou resgatado e eu me humilho diante de Deus. Se eu estou aqui é por causa da misericórdia dele, não por mim. É isso que a gente tem que entender, essa vontade de Daniel fazer isso, de obedecer, com certeza, porque ele é um cara que se enchia do Espírito de Deus.
A gente sabe que no Velho Testamento ainda não tinha essa questão do Espírito Santo vir, mas o Espírito Santo ele vinha e sobre os profetas, sobre os escolhidos de Deus. Então a gente já vê que Daniel já tinha aqui esse trabalhinho do Espírito Santo, essa vontade diferente. Olha, você está indo para um lugar ruim, olha mais, cuidado. Daniel já ficou em alerta. Então, a mesma forma que Daniel foi sensível para essa obediência, eu tenho que ser sensível à voz do Espírito Santo, porque em Romanos capítulo 8 vai dizer que aquele que se inclina para o Espírito se inclina para a vida, mas aquele que se inclina para a carne é morte. Onde que eu estou sensível? Eu estou com vontade de pecar, mas estou com vontade de obedecer. Por onde que eu tenho que ir? É assim que a gente tem que prestar atenção. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos capítulo 7. Opa, eu tenho a vontade que é boa, mas também tenho a vontade que é ruim. Eu tenho a vontade que é para agradar a Deus, eu tenho a vontade que é para desagradar a Deus. O que eu vou fazer da minha vida? Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estou liberto. Agora eu vou obedecer. Eu vou me inclinar para o Espírito, porque é vida e paz. É isso? É isso que eu tenho que fazer. Talvez hoje você não esteja com vontade de obedecer. Quer liberar geral. Mas o Espírito Santo hoje está te inclinando. Olha, vida e paz. Lembra do resultado. Lembra do que pode acontecer lá na frente. E tem coisas que você nem vai saber. Daniel não sabia que ele podia ser ouvido. Ele não tinha essa garantia. Mas ele decidiu obedecer. E depois ele viu que todo mundo viveu o princípio dele. Eu não tenho garantia de que amanhã minha família toda vai se converter. Eu não sei o que vai acontecer semana que vem. Eu não sei o que vai acontecer no meu trabalho mês que vem, no ano que vem. Eu não sei como vai ser as coisas. Mas o importante é que se eu morrer, morri tentando. Morri obedecendo. Morri sem culpa. Morri, mas deixei um legado. Morri, mas as pessoas lá no meu velório vão falar bem de mim. Morri, mas deixei uma história com Deus aqui na terra. Eu não tenho a garantia de amanhã, do que vai acontecer amanhã. Preste atenção nisso. Guarde os princípios. Aplique os princípios. Não apenas conheça, para você ser um sabichão. Se você não aplicar, não adianta nada. Feche seus olhos aí. Vamos falar com Deus para Ele nos ajudar. Senhor, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor nos ajude a conhecer, guardar e aplicar esses princípios. Mesmo que a gente não tenha garantia daquilo que vai acontecer daqui para frente. Mas como vai ser bom deixar uma história, deixar um legado para as pessoas que nos cercam, por mais que elas sejam ímpias. Elas vão ter algo de bom para falar da nossa história, porque a gente decidiu obedecer a Deus em uma terra estranha, em uma terra de pecado. Assim como Daniel decidiu obedecer ao Senhor na Babilônia, ele buscou aparatos para te obedecer, ele buscou coisas para obedecer ao Senhor. Nos ajude também a ter esse entendimento, Senhor, independente do lugar onde a gente esteja, que a gente busque uma maneira de te obedecer. E a gente possa deixar isso tão transparente, mas de uma forma tão educada, com um discernimento espiritual, para ver também com que as outras pessoas possam também daqui a pouco estar aplicando esses princípios em suas vidas. Senhor, nos ensina a amar mais o Senhor, mesmo quando o Senhor não dá um sinal, mesmo quando o Senhor responde não, mesmo quando o Senhor estiver em silêncio, mas nos ensina a te obedecer mais, para que a gente seja inclinado para a vida e paz, e nos ajude a ficar mais distante daquilo que quer nos levar para a nossa destruição. Tem aparência de coisa boa. Nossa, olha as comidas da Babilônia. Tem aparência de coisa boa. Nossa, olha o palácio. Olha o vinho do rei. Olha o banquete do rei. Tem aparência de coisa boa. Mas que a gente possa ter o discernimento espiritual para ver o que há por trás daquilo. Não deixe a nossa mente ser aculturada, moldada pelas coisas desse mundo. Mas nós, como tendo o Espírito Santo de Deus, possamos olhar além, saber o que está por trás daquilo. Senhor, abre o nosso entendimento, nos dê esse discernimento, a mente de Cristo, para te obedecer melhor e para conhecer também melhor as pessoas, para que a gente possa aplicar os princípios na vida delas e elas também possam abrir o coração para te receber. Nós te louvamos e pedimos a tua misericórdia sobre nós. Tenha paciência com a gente, Senhor, a gente vai acertar. Em nome de Jesus, amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito, seja com todos que estão assistindo esse culto, desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.